Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu vou ler hoje o capítulo 2 aqui de Mateus, dando sequência na leitura do livro de Mateus. Eu li o capítulo 1, você que acompanhou está com a mente fresca aí sobre o capítulo 1. E é legal a gente ir entendendo cada capítulo, porque tudo vai fazendo sentido no nosso entendimento, né? Por isso que eu decidi começar a ler os capítulos todos para ir entendendo, né? Absorvendo mesmo cada detalhe. No capítulo 1, fazendo um resumo breve aqui, a gente teve ali essa questão da genealogia do Salvador, que vale a pena eu fazer uma observação aqui, que essa genealogia de Mateus 1, ela começando ali em Abraão, a gente percebe que depois de Jacó, né, eles focam na tribo de Judá. Eles não pegam outras tribos para fazer a genealogia do Salvador, mas sim a de Judá. A tribo de Judá era a tribo que estava em Jerusalém quando o Salvador nasceu. As outras tribos não estavam em Jerusalém. Isso eu fui pesquisar, eu achei interessante. Lá em 1 Reis, no capítulo 11, fala que as tribos de Israel foram divididas e duas tribos foi para Jerusalém, que é Benjamim e Judá. As outras foram para Samaria. Lembra até do caso da mulher samaritana? Por isso que ele fala lá, você tem um marido, né? Você teve 5, que tem não é seu, porque ela era de Samaria, mas ela era uma israelita. Então, tudo começa a fazer sentido, né? Então essas 10 tribos foram para Samaria e duas foi para Jerusalém. Então você vê que eles começam aqui por Judá, primeiro por ser Judá, que estava lá, e também porque existiam profecias de que ele viria da tribo de Judá, né? É interessante a gente entender, porque quando chega ali para frente, passa Davi, no caso aqui em Mateus 1, eles, depois de Davi, eles continuam a genealogia até chegar José ali, marido de Maria, eles continuam por Salomão. Lá em Lucas 3, a genealogia depois de Davi continua pelo filho Natã. Mas independente de ser Salomão ou Natã, eu cheguei numa conclusão. Se existia só a tribo de Judá lá e Benjamim, então tanto José quanto Maria eram descendentes de sangue da tribo de Judá, né? Então, quando geraram o Salvador, eram sim descendentes de sangue. O que existe é um pouco de confusão, no sentido de que Maria, por ela ser filha de sacerdote, a gente vê ali que Maria era filha de sacerdote, a tribo sacerdotal era a tribo de Levi, né? Então, como assim ela gerou o Salvador sendo da tribo de Levi e José não teve relação com ela? Aí muitas pessoas pensam que o Salvador não veio então da tribo de Judá, mas veio porque a gente vê aqui em cima, ó, que a descendência continua depois de Jacó, já de Judá. E sabendo dessa questão da divisão das tribos, ó, eu até coloquei uma observação aqui, as tribos foram divididas após a morte do rei Salomão em 930 antes da vinda do Salvador. Então, existia aqui a tribo de Judá apenas em Jerusalém. Então, significa que os sacerdotes que estavam nessa época lá em Jerusalém estavam ocupando, né, esse espaço da tribo de Levi, porque não existia a tribo de Levi ali para fazer esse papel. Então, eles estavam fazendo, né? Será que é por isso que o Salvador depois fala lá em Mateus 23 que eles estavam assentados na cadeira de Moisés? É interessante, talvez, né? Faz sentido essa questão. Mas eu só quis trazer essa pequena observação aqui para mostrar que o Salvador realmente veio da tribo de Judá, independente de José ou Maria, né? Porque eu comentei que em Lucas termina no pai de Maria e em Mateus em José, né? Mas tanto faz, pelo que eu percebi, independente de qualquer coisa, veio da tribo de Judá de forma sanguínea, que é o que importa, né? Nós temos aqui o nascimento do Salvador, né? Esse nascimento dele é interessante, porque Maria representa essa virgindade. Lembra que ele fala da parábola das virgens? Essa virgindade representa essa virgem que não se prostituiu, que não aceitou os enganos. No caso lá da mulher samaritana, por exemplo, ela é uma que se prostituiu. Teve 5 maridos, você vê que é um tipo de relação que tem uma conotação de prostituição, vários homens, né? Mas esses homens representam enganos, né? A virgindade representa que a pessoa não deixou o engano entrar no entendimento, né? Não é uma virgindade física que vai fazer com que o Salvador fosse santo,
Não, a santidade estava dentro, né? Deus conosco, ele é ungido, né? Lá em João 3, João fala que ele estava pleno da presença do Pai, a presença do Pai estava dentro. Então essa santidade só pôde ocupar um templo quando existia essa pureza, essa virgindade, não tinha contaminação, né? Hoje, nós aqui, nós não materializamos mais o verbo. Ele está no nosso entendimento, foi dado a nós porque somos cordeiros. A herança que estava no Messias é a presença do Espírito Santo, que agora estando em nós, né, nos tornamos cordeiros. E esse verbo, essa palavra que fala conosco, não se materializa como em Israel se fez carne, porque lá o povo precisava ver para crer, então o pai teve que falar com a boca física, o pai teve que ver com os olhos físicos, o povo teve que tocar o verbo para crerem. Nós, como somos salvos pela fé, já não precisamos disso. O verbo está no nosso entendimento, falando conosco, procurando nos salvar, nos convencendo dos nossos pecados, assim como o Messias em carne e osso estava tentando convencer Israel dos seus pecados. Hoje o Pai continua fazendo esse trabalho, mas no entendimento. Por isso que agora a busca em espírito. Isso é verdadeira quando é, de fato, entendido isso. Porque aí a gente busca o Pai de forma verdadeira, em espírito, e não mais de forma física, precisando ver para crer, indo a lugares, precisando de ter um templo, homens, porque mudou, né, a chave. Agora é nova aliança, após a descida do Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo, enquanto o Salvador estava em carne, ainda era velha, o povo precisando ver para crer. Até o verbo se fez carne para eles precisarem ver para crer. Mas para os nascidos do Espírito, o verbo não se faz carne, ele continua, ele está, né, no nosso entendimento. Mas foi graça à vinda do Salvador em carne para trazer a palavra pura que tivemos acesso ao Criador. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as suas palavras nos levaram à compreensão verdadeira. Isso é muito bom, nos libertou da época das trevas, né, da época da carne. Isso é muito bom. E aí, aqui praticamente não tem muito o que falar mais. Tem a questão do nome, né, que disse a profecia que ele seria chamado Emanuel, no verso 23, que significa Deus conosco, e eles colocaram o nome de Jesus. Eu comentei na parte 1 que quando você fala Emanuel, tem uma conotação, é o Pai falando, Emanuel, é o Pai falando na boca dele. Quando você fala Jesus, a impressão que tem é que é ele que está falando, né? Acho que é por isso que causava tantas brigas, tanta intriga, né? Quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqueles sacerdotes ficavam doidos da vida, né? Quem é você para falar que você é o caminho, a verdade e a vida? Mas na verdade eles não compreendiam que era o Emanuel falando, o Pai. O Pai é o caminho, a verdade e a vida. O Salvador apenas estava dando voz ao Espírito Santo dele. O verbo que conosco fala hoje no entendimento, lá falava de forma visível. Isso é maravilhoso de se entender. Mas sempre é o Pai, né? Por isso que o Salvador não queria glória para ele, né? É estranha essa questão de terem dado um nome para ele, pessoal, porque tira um pouco da essência da mensagem, né? Que é o próprio Pai falando. E lá em Malaquias 3, eu já comentei sobre isso aqui, lá fala que o Criador, falando pela boca do profeta, fala que eu virei e ocuparei um templo para prestar conta com Israel. Eu virei. Então você vê que ele fala que ele viria. Então é o Emanuel o nome, né? E aí vamos continuando aqui. No capítulo 2, nós temos aqui já de início o momento em que, tendo nascido o Emanuel em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Aqui, esse rei aqui dos judeus, é interessante que colocaram com letra minúscula, né? Aqui, logo o livro Bíblia que dá tanta ênfase para essas questões, mas ele era o rei dos judeus, não só dos judeus, né, gente? Ele era o rei de Israel, porque judeu vem de Judá só. Ele é o rei das tribos todas, ele que unificou todas as tribos, os povos gentios no Pai, através da sua mensagem, e por ele ter levado no seu corpo, né, a lei, para pôr fim àquele formato antigo de buscar o Pai, para que o povo pudesse buscar o povo em espírito, buscar o Criador em espírito. É assim que ele ligou a todos, né, no Criador. Quando agora a gente se reúne no templo que Paulo fala lá em Hebreus 10, que é o
o verdadeiro templo, né, que buscamos em espírito, a verdadeira congregação, aonde estão alicerçados todos aqueles que buscam o espírito, porque essa é a única forma. Ele não falou para a mulher samaritana, vem chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores, então essa é a forma verdadeira, buscar o Pai em espírito. Quem busca fisicamente ainda vai para templo, para os montes, depende de homem para ouvir o Pai falar. Essas pessoas ainda estão na carne, não entenderam o plano de salvação. E você vê, né? As pessoas elas saem de casa para ir para um templo religioso para ouvir um homem falar que dizem que está falando ali por intermédio do Criador, mas eles estão apenas lendo histórias de homens que tiveram relacionamento com o Criador, né? E eles acabam impedindo as pessoas de serem também o Pedro, o Paulo, o João, pessoas que tiveram um relacionamento diretamente com o Espírito Santo, né? Então, enquanto ainda tiver um homem de intermediário entre o Pai e nós, dificilmente a mensagem ela se concretiza na mente da pessoa. A pessoa tem que entender o plano de salvação. Que o plano de salvação foi o Pai vindo para tirar o homem de cena, para que agora ele se relacione com os seus filhos diretamente, né? Por isso que ele fala lá em João 14, eu não vos deixarei órfão, né? Ele passaria a ser o nosso pai. Lá em Mateus ele fala, não chameis ninguém de pai, de mestre, tutor, porque o Espírito Santo dele, que agora na nova aliança quer ser o nosso mestre, o nosso tutor, quem der ouvido à sua voz, com certeza vai se salvar, né? Quem crer e for batizado será salvo. O batismo do Salvador é o do Espírito. Ele veio trazer a presença do Pai a nós. Ele veio nos dar essa presença, né? Abrir esse caminho para nós. Isso é maravilhoso. Então aqui, ó, onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Esse reinado é do Espírito e não da carne, né? Como aqui no contexto a gente vai perceber que Herodes ficou preocupado. Rei, vai ocupar o meu lugar? Não entendia das coisas do Espírito, que é um reinado do Espírito, né? Aí, ó, aqui fala aqui no verso 3, Herodes ficou perturbado, e Jerusalém também. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes, aonde há de nascer o Cristo? Né? O Cristo é o ungido, né? A palavra Cristo significa ungido. Então, aonde há de nascer o Emanuel, aquele que estará cheio da presença do Pai? Quando você fala o Cristo, fica um nome muito pessoal. E na verdade não, temos que entender que era aonde vai nascer o Criador, aquele que vai falar em nome dele, né? É interessante de se entender isso. Aí eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Eu fui pesquisar em Miqueias 5:2. Lembra que eu gravei uma mensagem falando sobre capítulos e versículos? É por isso que é importante ter, para a gente saber onde está escrito, ó. Mas tu, Belém, Efrata, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Ó, que há de reinar, né, em Israel, não é só rei dos judeus, mas rei de Israel. Então, eles disseram aqui, os magos, que seria em Belém da Judéia, né? É interessante aqui também essa questão dos magos, porque aqui fala que eles vieram para adorar o Salvador, e tem muitas pessoas que se apegam a esse verso para adorar, né, a esse Jesus criado por Roma aí, que eles criaram, e você vê que até no livro bíblico eles colocaram o nome dele no lugar do Emanuel, para tirar da mente das pessoas a busca em espírito, e nós sempre enxergarmos ele em carne para buscarmos, né? Ele veio em carne para Israel, para nós que buscamos pela fé, buscamos ao Pai em espírito, e ele mesmo falou para buscarmos o Pai assim, né? Eu vou para o Pai, o Espírito Santo será derramado, e a ele vocês vão temer, né? Seguir. Eles conseguiram manter o povo na carne, né? Através do livro Bíblia, a manipulação do Velho Testamento, Novo Testamento. Como eu falei na mensagem 1, aqui é velha aliança ainda, o Salvador ainda está nascendo, vai cumprir a lei, né? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O relacionamento do Pai aqui com esse povo era por intermédio dos homens, né? Que recebiam ali como que fala? Os talentos, né? Para cuidar da noiva. Só veio depois o Pai derramar o seu Espírito Santo muito mais para frente. Aqui ainda iria começar todo o processo do Pai prestando conta com aqueles homens para tirar a mordomia deles, conforme fala na parábola lá dos mordomos infiéis. Quem eram os homens infiéis? Esses sacerdotes que não cuidaram do povo, que não explicaram a mensagem direito para o povo, que se beneficiaram da herança, né? Como ele fala na parábola da vinha.
lá em Marcos 12, Mateus 21, a gente vai chegar lá para entender, tudo vai fazendo sentido, né? Então, aqui ainda o Salvador vai se levantar contra esses homens, para depois esses homens pendurá-los no madeiro, e aí sim eles perdem a mordomia deles, porque penduraram aquele que estava cumprindo a lei, conforme ele fala lá em Mateus 5. Eu estou cumprindo, né? Não tem como vocês quererem me matar, porque a lei não mandava matar quem cumpria, e sim quem não cumpria. Olha que tremendo que é esse entendimento. Muitos enganos caem por terra. Então aqui, ó, os magos era uma prática normal de adoração da parte deles, porque eles eram pagãos, né, gente? Aí muitas pessoas trazem essa passagem para que as pessoas adorem a esse Jesus criado por Roma aí, porque os magos adoraram, mas eles eram pagãos. Então, se você quiser ter essa prática pagã, pode adorar. Mas o próprio Salvador disse, lá na tentação do deserto, adorarás somente ao Altíssimo, ao Criador, ao Pai, ao Supremo. Ele que é digno de toda adoração, né? Quando você entende Emmanuel, você percebe que ele é que está fazendo todo o processo. A glória não é do homem, é dele, né? Mas quando a gente tira ele de cena, aí você começa a querer. Por isso que existem tantas divisões, tantas religiões, né? Porque tiraram o Criador de cena para colocar a criatura, né? O rei Herodes, ouvindo isso, se perturbou e tal. Ele nascerá em Belém da Judéia, tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. E ele apacenta como? Pela sua palavra, para unificar, né, um só batismo, como Paulo fala depois lá em Efésios, um só batismo, todos com o mesmo entendimento, buscando ao Pai no Espírito. Pena que entrou esses lavradores, como o Salvador falou na palavra da vinha, vocês vão me matar para viver da minha herança, e vivem mesmo. Pegaram a palavra dele e deturparam tudo, colocando nova aliança enquanto o Salvador ainda estava nascendo. Isso faz com que o povo pratique tudo obra carnal, física, não renova o seu entendimento, porque, mas o Salvador fez, ó, ele ia para o templo, ele batizou, ele serviu a ceia com seus discípulos. Sim, aquele povo precisava ver para crer. Então tudo tinha uma representação física, tudo tinha um exemplo físico. Lembra? Israel era a noiva, ó, uma representação física para entender, mas não é uma noiva no sentido literal, mas no sentido de aquela que se guarda dos enganos para se relacionar com o Pai, né? Tudo tem uma representação, algo físico para as pessoas entenderem. O Salvador falava por parábolas para aquele povo entender. Ele se comparou ao pão, ele se comparou à porta, ele se comparou de diversas formas para as pessoas entenderem espiritualmente. Ele chegou a usar lá para Nicodemos nascer de novo, né? Aí Nicodemos mostrando que era carnal, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E esse nascer de novo é em espírito, não é nascer da mãe novamente. Mas o Salvador usava de muitas alegorias, né? Porque aquele povo precisava ver para crer. Por isso que teve o pão físico na ceia, mas o pão era ele. Na verdade, eram as suas palavras. Quando ele foi entregue no madeiro, as suas palavras se espalharam pelo mundo, né? Graças a sua entrega, a ele aceitar ser morto por aqueles homens, que aqueles homens perderam a mordomia. Isso é perfeito, gente. Aí o pão foi dado a todos, e esse pão é o que ele serve lá na parábola que ele fala lá das bodas. O pão que é servido lá é a sua palavra, que os profetas comeram, que o Salvador comeu, os discípulos também se alimentaram, e quem come desse pão, que é buscar o Pai em Espírito, se assenta na mesa com eles. E tem muita gente querendo se assentar na mesa com eles para comer comidas físicas. Não entenderam que o pão é o alimento da ceia, né? Que é o pão, a verdade do Criador. Herodes chamou secretamente os magos, que disse para que eles dissessem com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Você vê que essa questão da estrela é uma prática esotérica, né? Essas coisas, né? Então você vê que eles eram bem pagãos mesmo, mas querendo ou não, foram eles que vieram alertando, o Pai usando ali, colhendo onde ele não plantou, né? O Pai colhe onde ele não planta, né? É interessante, ele fala isso na parábola dos talentos, né? Ele colhe onde ele não planta.
Olha aí os magos, ó, cheio de práticas pagãs, mas o pai trazendo eles para alertar Israel sobre o nascimento do Salvador. Para você ver como que o povo de Israel estava cego, não conseguiu entender, né, que o Salvador estava prestes a nascer. Aí fala aqui, enviados a Belém, disse-lhes, perguntar diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo para que a gente vá e o adore, ou seja, nos avise, né, para que a gente possa adorar a ele também. Só que eles estavam com segundas intenções, né, medo de perder o trono, o reinado, ó, dinheiro. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. Aí eles acabaram chegando onde o Salvador estava, e entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se, então adoraram, prática pagã, e abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu fui pesquisar sobre essa questão de ouro, incenso e mirra, olha que interessante. O ouro representa porque ele era rei. O incenso porque ele era o próprio Deus. E mirra porque ele era um mortal. É interessante. O ouro, o incenso e a mirra eram presentes que testificavam que ele era uma realeza, uma divindade, e também que ele era um humano. Interessante, achei interessante essa questão. Nunca tinha pensado nisso. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltassem para avisar Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Então Herodes não ficou sabendo aonde o menino ia nascer. Havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo-lhe, levante, tome o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali você vai ficar até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se, então tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Essa parte é interessante, viu? E lá ficou até a morte de Herodes. Ó. José levou o menino e sua mãe para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por parte do profeta. Do Egito te chamei, ó meu filho. Está em Oséias 11:1 essa parte. Ó. O povo de Israel foi tirado menino do Egito, e o Salvador teve o mesmo sentido. Essa parte é interessantíssima, porque aqui em Oséias não fala exclusivamente do Salvador. Aqui fala que o povo de Israel foi tirado quando era menino do Egito, do engano, do fermento, da prostituição. E lá no contexto, ó, continuando, ó, quando era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. No caso aqui está falando de Israel. Aí ele fala, mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim e sacrificavam aos Balaíns, que queimavam incenso às imagens esculpidas. Você vê que aqui não está falando dele, porque o Salvador não adorava Balaíns, né? Está falando do povo de Israel. O pai usou essa expressão de menino, ó, mais um exemplo físico, para querer dizer que Israel foi tirado menino do Egito. Mas quanto mais o pai os chamava, mais eles se afastavam, pecando, se fermentando. E o Salvador, ele teve essa representação também. Esse que é o detalhe, ele teve essa representação de alguém que foi chamado do Egito, só que diferente do povo de Israel, que se afastava do pai para buscar Balaíns e se entregar ao engano, o Salvador foi temente ao seu pai. É interessante esse verso 15 aqui, porque ele fez ao contrário do povo de Israel. Enquanto o povo de Israel se afastava, o Salvador se aproximava do pai. Essa parte me chamou muita atenção. Então Herodes, vendo que for iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Essa parte aqui, há muito tempo eu gravei um vídeo falando que é interessante, que sempre que nasce alguém do Espírito e o sistema reconhece, eles fazem de tudo para matar. Então essa prática de Herodes de tentar matar o menino, se a gente enxergar só a história, a gente não enxerga a realidade, que os nascidos do Espírito incomodam. Lembra lá de José do Egito, que é uma sombra também do Salvador, que lá ele fala que eles iriam adorá-lo, e lá é uma representação do Salvador que depois o pai levanta. O pai levanta o Salvador como sendo o sol, né? Lembra que lá fala do sol, vocês são as estrelas que vão se prostrar a mim. Olha que interessante. O Salvador depois veio sendo o sol da justiça. Eu já tenho um vídeo no canal falando o noite e o dia, a representação, que o Salvador sendo o sol da justiça, nós não precisamos mais das estrelas, da lua. Isso é fato. Basta você olhar para o céu. Quando clareia, as estrelas, as luas, a gente não vê mais.
Por quê? Porque o brilho do sol é tão forte que apaga as estrelas, elas perdem o seu brilho. Isso é uma representação de que a verdade que o Salvador trouxe é tão profunda, é tão plena, que tudo que passou antes dele se tornou pequeno, se tornou assim apagado. Né? Não precisamos mais de ir atrás de homens, atrás de ninguém, sendo que hoje nós temos o sol da justiça, que é o Espírito Santo do Criador, esse sol da justiça. Mas você vê que lá no caso de José, os seus irmãos enciumados o venderam. Enciumados, ó, tinham inveja, tinham ciúmes, porque foi José que recebeu a túnica, que é uma representação, essa túnica, das vestes nupciais. E todos aqueles que, a gente sempre enxerga só a história, mas todos aqueles que nascem do Espírito são enciumados pelo restante dos seus irmãos. Todos somos irmãos para o Criador. Vós sois todos irmãos. Mas aquele que faz a vontade do Pai, de fato é amado. Lembra da parábola do filho pródigo? 2 irmãos. Ambos eram amados. Tanto é que aquele filho que depois começa a reclamar que você matou, né, o bezerro para dar lá, fazer festa para o seu filho mais novo, você percebe que o pai fala, tudo é teu também. Então você percebe que o pai ama os dois, mas o filho que ele tem mais carinho é o filho nascido do Espírito. É o caso de Agar e de Sara. Abraão amava Ismael, mas o filho do coração, o filho do amor, foi Isaac. Por quê? Porque nasceu da sua esposa, da sua mulher amada. É o caso de Ana e de Penina, né? Nós temos ali o Elcana amando mais a quem? A mais o filho gerado por Ana, que afinal de contas, Ana era sua esposa amada. A Penina era escrava. Ela gerava quantos filhos Elcana quisesse, mas o filho que ele esperava é o filho de Ana. Por quê? Porque esse representa o quê? Os nascidos do Espírito. Tanto é que depois a gente vê que Samuel vai servir no templo, que é uma representação dos nascidos do Espírito que buscam ao Pai na verdadeira congregação, que Paulo fala em Hebreus 10, que é a congregação dos justos, que nós só entramos lá em espírito e em verdade, buscando ao Pai em espírito, que é a forma correta, e não mais buscando em templos, em montes, porque isso ele disse que após o madeiro se acabaria. Lembra que ele fala para a mulher samaritana, vem chegando a hora, então ainda não tinha acontecido. Era a velha aliança, o povo ainda praticava tudo isso normalmente, mas quando ele ressuscita em espírito, o Pai então dá um novo testamento para a humanidade, e o velho então é rasgado, para que não se pratiquem mais aquela velha forma. Mas significa que todos iriam parar de praticar? Não. Apenas aqueles que dessem crédito ao bom pastor. Em João 10 ele falou, as minhas ovelhas reconhecem minha voz. Tem ovelhas de fora desse aprisco que vão vir até mim, que são os gentios, que vão se unir a essas, que são os que creram. E todos vão buscar um único pastor. Eu serei o único pastor delas. Em João 10 ele fala isso. E quando ele fala que ele será o único pastor, é o Pai falando em sua boca, o Emanuel. Por isso que não podemos tirar o nome Emanuel, é o Pai falando, eu serei o seu único pastor, o Espírito Santo, e não em si o Messias homem que estava ali, ele estava sendo o porta-voz do Criador. Mas o sistema idolatra justamente para que as pessoas não percebam isso. Então aqui, toda vez que nasce um nascido do Espírito, o sistema tem ciúmes, tem inveja, tenta matar, tenta fazer de tudo para que essas pessoas não nasçam do Espírito, né? Aí cumpriu-se então o que foram dito pelo profeta Jeremias, que em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, de grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, não querendo ser consolada porque eles já não existem. Ou seja, Raquel chorando por causa dos seus filhos que foram mortos, né? E na verdade ali é uma representação das crianças que foram mortas abaixo de 2 anos, mas o pai poupou a quem? O pai poupou o nascido do Espírito, o Salvador. Isso também é uma soma interessante, né? Quando nascemos em Espírito, o sistema também, aqui é claro, fisicamente era fácil de detectar, mas quando nascemos em Espírito também, o sistema só reconhece pelas nossas obras, pelos nossos frutos. Mas passamos desapercebidos um pouco, porque o sistema não tem os olhos espirituais abertos, apenas o físico, né? E aqui depois, tendo morrido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel,
porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E ele foi chamado então Nazareno. Eu fui pesquisar onde estava escrita essa passagem que fala que ele seria chamado Nazareno, e eu descobri que não existe essa passagem por escrito. E o que eu entendi de argumento é que está escrito que fora dito pelos profetas. Não foi escrito, mas fora dito. É uma coisa que foi se repetindo de geração em geração, e o povo tinha isso em mente. Quando disseram que fora dito pelos profetas, aí o povo reconheceu que de verdade os profetas tinham falado que o Salvador seria chamado de Nazareno. Quem sabe mais para frente, lendo mais, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão de ele ser chamado de Nazareno. Tem uma passagem que fala, né, pode vir alguém bom de Nazaré, alguma coisa assim, eu não lembro agora de quem que fala, a gente vai entendendo no decorrer da história, porque o Criador usou de uma estratégia muito interessante para com o filho, né? Não dando beleza e formosura a ele, fazendo ele nascer em lugares simples, como por exemplo a manjedoura, né, numa estebaria, depois vindo de Nazaré, que também, pelo que se percebe, é uma região que o povo não esperava muita coisa de lá. A gente vê também que tem um momento aqui também que fala aqui de Belém, né? Belém, terra de Judá. Olha o que foi dito pelo profeta, né? Tu és a menor entre as principais cidades, mas não se sinta menor, porque de ti sairá aquele que há de apacentar. Por que veio da menor, né? Por que sem beleza, sem formosura? Entenda espiritualmente. Porque o Pai quer que a gente entenda espiritualmente, que a gente enxergue espiritualmente. Não sejamos ludibriados pelo visível. Então você vê o que ele fez de tudo para que as pessoas não enxergassem e não o seguissem pela sua beleza. Ele tinha recursos? Não tinha onde encostar a cabeça, mais um motivo para o povo não crer nele. Porque o povo tinha que crer na mensagem. Lembra que eu gravei uma mensagem aqui no canal falando sobre o porquê que o Salvador chamou os seus discípulos, eles sendo pescadores? Porque pescador, ele só consegue atrair o peixe pela isca. Pode ser uma vara de R$1 milhão, ele pode ter um iate, ele pode ter tudo, mas se a isca não for boa, não vem um peixe. Mas quando a isca é boa, alimenta, ele joga, a varinha pode ser uma varinha de 10 centavos. Falando em valores para entender ilustradamente aqui, o peixe vem. Por quê? Porque o peixe vem pela isca. Então você percebe que esse fato de o Salvador não ter beleza nem formosura, não nascer numa cidade capital, ele não tinha onde reclinar a cabeça, tudo isso tem uma representação espiritual. É para que as pessoas dessem valor à isca, à palavra, e não à sua beleza, não à sua riqueza, seus status, não aonde ele nasceu para ser de família nobre. Ué, mas não é filho de José e Maria? Com certeza José e Maria eram pessoas que não eram nem muito assim requisitadas, eram pessoas que o povo não dava nem muito valor. Mas foi ali que o Pai quis que ele nascesse, justamente para que o povo desse a atenção à isca que ele trazia, né? Então, que o Criador abençoe sua vida, e vamos agora aguardar o capítulo 3. Forte abraço.